Olá, meus alunos, a paz do Senhor, bem-vindos novamente para a continuação da nossa aula. Nós estamos aqui no nosso curso de Doutrina do Homem e dos Anjos, Antropologia e Angelologia. Na nossa última aula, nós trouxemos aí fundamentos do que é a antropologia humana e a antropologia bíblica, deixando bem claro que a ciência, quando digo ciência aí, a sociologia, a biologia, a filosofia, ela se atém em pensar a antropologia humana principalmente a partir da evolução das espécies por meio do acaso, a chamada seleção natural. Porém, nós iremos nos ater naquilo que a antropologia bíblica tem por fundamento, que é a palavra de Deus, que claramente deixa escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós aprendemos ainda há pouco aí, lá na teontologia, que nós temos aqui Elohim, o Deus Criador, está no plural, porque a Trindade está presente aqui: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem. Agora falando sobre a criação do homem. Eu gosto sempre de fazer uma provocação, de pensarmos da seguinte maneira. Suponhamos que eu tenho aqui um punhado de pó da terra, na minha mão. Quanto você daria, ou por quanto você compraria um pequeno punhado de pó? Você daria o que tem na sua carteira hoje? Você faria a transferência de todo o seu saldo na sua conta por um punhado de pó de terra? É bem provável que não. E é exatamente esse o X da questão. Deus fez o homem de uma matéria-prima a qual ninguém investiria nenhum valor. Do pó da terra nós fomos criados, do barro. A nossa origem, ela começa como obra das mãos do Criador. É exatamente a ideia de diferente de todas as outras criaturas, seres criados que foram pelo poder da palavra. Deus dizia: haja e houve. Então eu tinha apenas uma energia, apenas o poder da palavra, apenas o verbo liberando e assim sendo feito. Porém, com o homem, o Senhor Deus moldou do pó da terra com as suas próprias mãos. E lhe deu o fôlego de vida. Este fôlego de vida é a parte espiritual. Eu tenho um homem dotado daquilo que é matéria, daquilo que é físico, daquilo que é palpável. E eu tenho um homem dotado daquilo que é espiritual, daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não toco. Mas daqui a pouco a gente chega nessa parte. Então, por fim, Deus fez o homem, alma vivente, cria do pó da terra. A narrativa está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27. E tudo isso criado com um propósito. Interessante é que Deus fez o homem com um propósito para que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis. O homem é colocado em uma função de lavrar a terra, guardar a terra, frutificar na terra. Há um trabalho específico para o homem. Alguém criou uma teoria depois dizendo que o trabalho é consequência do pecado. Muito pelo contrário, o trabalho dignifica o homem. O trabalho já é projeto de Deus antes mesmo do homem e a mulher haverem pecado no jardim do Éden. Tanto é que o Senhor Deus os abençoou, dizendo, e aqui é que está o detalhe: Deus já os abençoou. Adão e Eva já eram abençoados, ou seja, a terra já dava fruto, eles alimentavam-se para trabalhar, eles recebiam salário e trabalhavam. Não é como nós que trabalhamos para receber o salário, porque Adão e Eva já estavam abençoados. E aproveitando, fazendo uma rápida aplicação para nós, né, para o nosso contexto,
Apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, ele diz: bendito seja o Senhor nosso Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então eu sei que por muitas vezes nós temos até um vício de linguagem em dizer assim: eu vou orar para que Deus te abençoe, ou usamos muito a expressão que Deus te abençoe, mas creia nesta palavra. Eu e você já somos abençoados. É claro que Deuteronômio deixa bem claro quais são as condições para nós recebermos esta bênção. Se diligentemente ouvirdes e guardardes os mandamentos do Senhor, bendito será, ou seja, abençoado será. E a bênção alcançará, mesmo que nós estivermos caminhando, mesmo que estivermos seguindo em frente. Agora vamos voltar na criação. Deus não cria o homem sem propósito, não cria o homem sem objetivo. O seu propósito é dominar a criação. Isso aqui nós vamos aprofundar na aula pessoalmente, mas entenda pelo menos isso já de antemão. Tudo aquilo que você não domina te dominará. Cuidado, aquilo que você não domina irá te dominar. E Deus estabeleceu o homem para domínio, para ter autoridade na terra, para multiplicar formação de família. A reprodução humana não está ligado à ideia de pós-pecado. Esqueça isso. Como disse na primeira aula, vamos aprender com a mente liberta de mitos e crendices, tá bom? O relacionamento sexual dentro do casamento, ele é abençoado por Deus, projeto de Deus, e é para multiplicação, para a formação de família, tá? Para a reprodução da espécie humana. E o homem é criado com esse propósito. O homem ainda é criado com o propósito de alimentar-se, sobreviver, trabalhar, cultivar e guardar o jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E acima de tudo, o homem é criado com o propósito de obedecer a Deus. Quando Deus estabelece o homem, ele tem um fim especial. Ele é criado para servir a Deus, amar e viver em íntima comunhão com Deus. Isso é expresso de maneira clara quando observamos que Deus, todos os dias, à viração da tarde, ele descia para conversar com o homem. É por isso que o salmista ele não compreende, né, que é o homem mortal para que te importe tantos com ele. É por isso que Jó, na sua angústia, não consegue entender como que o homem é tão importante para Deus. Mas Deus nos estabeleceu, coroaste o homem, né, com glória e honra sobre toda a criação. Então eu tenho um dever de adorar a Deus. E o homem, o seu dever de adorar é pelo princípio da obediência. O homem estava ali no Éden e ele deveria obedecer a Deus. Este é o propósito. A mulher, onde foi criada a mulher? Nós temos o relato da criação da mulher em Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 23. Gênesis capítulo 5 também nos deixa claro a criação da mulher. A mulher é tomada como uma parte de Adão, a costela de Adão. Deus forma a mulher, forma aquele receptáculo do que seria a alma vivente, daquilo que a alma vivente iria habitar. Lembrando que quando falamos em Gênesis capítulo 5, Deus criou o homem, macho e fêmea. Então, dentro de Deus, a essência divina, a essência espiritual, aquilo que é imaterial, já estava em Deus. Olha que interessante você compreender isso, que a mulher não é secundária, que a mulher não é, nossa, preciso agora, esqueci da mulher. Não. Ela simplesmente ela é colocada nesta terra no tempo determinado por Deus. Mas Gênesis capítulo 5 já nos deixa claro que Deus criou homem, macho e fêmea. Até porque este homem, no original, ele tem um sentido de humanidade. E pôs-lhe, inclusive, o nome de Adão.
que significa humanidade, vermelho. Isso aí nós vamos aprofundar em sala de aula. Então, ambos, tanto a mulher como o homem, são criados em Deus. E aí vem aquela pergunta: quem criou o Criador? Na apostila de estudo, o pastor Jamiel colocou uma conversa de um ancião, eu achei muito interessante, gostaria de lê-la aqui. Certo ancião conversava numa praça com alguns dos seus amigos, quando um deles indagou: quem fez Deus? Ele, que era cristão, prontamente respondeu: se soubéssemos da existência de um ser que criara a Deus, desejaríamos conhecê-lo. Se por um acaso esse ser também existisse, certamente perguntaríamos quem criou o ser que o criou, o ser que criou Deus, e assim sucessivamente. Por isso, fez-se necessário haver um ser, sem princípio e fim de dias, para que pudesse dar início a todas as coisas. E este ser é Deus. Deus criou todas as coisas. Ok? Avançando, dentro daquilo que nós estamos estudando, vamos falar agora sobre a natureza humana. Há algumas correntes, né, filosóficas sobre a natureza humana. São 4 essas correntes. Primeiro, a visão filosófica naturalista, visão filosófica materialista, platônica e tomística. Esta última é sim de São Tomás, melhor dizendo, de Aquino. Vamos lá pensar nestas 4 correntes filosóficas sobre a natureza humana. Primeiro, quando eu falo sobre natureza do homem, eu estou dizendo de alvo de estudo tanto da sociologia, sociobiologia, psicologia, filosofia e etc. Estou falando de natureza humana. Porém, nós iremos aqui nos ater, né, e aprofundarmos na natureza humana, mais uma vez, dentro daquilo que é de estudo da teologia, certo? Onde nós cremos no homem biforme, ou seja, material e imaterial, como já foi citado aqui nesta videoaula. Primeiro, o que é natureza humana? Para a filosofia, a natureza humana é um conjunto de características descritas, incluindo formas de agir e pensar, que todos os seres humanos têm em comum. Para a filosofia, natureza humana é um conjunto de características descritas, incluindo formas de agir e pensar, que todos os seres humanos têm em comum. Ok? Por exemplo, na filosofia, o que é uma característica, o que é da natureza humana? Se alimentar, o instinto de se alimentar, o instinto de dormir. Toda a natureza humana, todos os humanos têm isso em comum, certo? Tranquilo de entender? A ciência, ela já aprofunda um pouco mais no que é a natureza humana. A ciência descreve a natureza humana como parte do comportamento humano considerado normal e ou invariável que se perpetuou ao longo dos tempos, no contexto cultural dos mais variados. Quer ver um exemplo que a gente poderia pensar aqui cientificamente? Considerou-se normal, invariável, independente do contexto cultural, ao longo dos anos, a reprodução da espécie do ser humano, através do ato sexual. Isso faz parte, esse instinto, cientificamente, filosoficamente, sem dúvida, faz parte da natureza humana. Avanço. No ponto de vista teológico, a natureza humana ela é analisada pelo prisma da referência bíblica. Esta referência bíblica é aquela natureza onde nós entendemos que o homem ele é material e imaterial. Material porque foi criado do pó da terra. E espiritual porque ele recebeu vida através do sopro de Deus. Então ele é dotado de 2 naturezas. Uma natureza material, tocável, e uma natureza imaterial. De acordo com a Bíblia, nós temos 2 elementos para a natureza humana:
pó da terra e o fôlego de vida, ambos necessários para que o homem se tornasse alma vivente. Bom, conceituei até aqui sobre natureza humana. Agora vamos ver o que as correntes filosóficas tentam trazer a respeito da natureza humana. Primeiro, a visão filosófica naturalista. Esta visão naturalista ela é defendida pelos materialistas e fisicalistas. O que é que eles pensam? É que os seres humanos são totalmente físicos. Tá? Nesta aqui, os naturalistas filosóficos não acreditam que haja uma passagem sobrenatural do homem ao morrer. Ok? O homem morreu, acabou. O ser humano é absolutamente natural, sem nenhum componente espiritual ou propósito transcendente. Para estes, inclusive, a crença religiosa é como se fosse uma superstição, um mau produto de um pensamento mágico. Agora, a visão filosófica materialista, ela foi difundida principalmente por Freud, um médico neurologista judeu austríaco, fundador da psicanálise. Para estes, o homem é meramente biológico e psicológico, sendo a sua personalidade determinada por pulsões inconscientes, na maioria impulsos sexuais, e está centrada no desenvolvimento psicossexual. Então aqui eu tenho para este autor que o homem, depois de morto, nada tem, nada resta após a morte, parecendo muito ali com a visão filosófica naturalista. Visão platônica. Platão ele já parte de uma visão onde que tudo flui. Tá? Não existe um elemento básico que não se desintegre. Mas, dentro desta visão platônica, ao se referir ao homem, ele conclui que o homem era um ser dual, corpo e alma. O corpo, estando ligado ao mundo dos sentidos, se deteriora, volta ao pó. Enquanto a alma, esta é imortal e pertence ao mundo das ideias. Partindo da visão platônica, a alma é um espírito que usa o corpo, estando em um estado não natural de união, ou seja, a morte é libertar este espírito. A morte é libertar esta alma para a sua vida imortal no mundo das ideias. Essa é a visão platônica a respeito da natureza humana. Vamos conhecer agora a visão de São Tomás de Aquino, um padre dominicano, teólogo, distinto expoente da escolástica. Ele viveu no século XV. Dentro da visão tomística, ele introduz na teologia um pensamento que vem retificar o materialismo de Aristóteles. Na visão de Aristóteles, o homem é um animal racional, um sistema único e indiviso, sendo ao mesmo tempo material e racional. Agora, a partir de Aquino, a igreja ela tem uma teologia fundada na revelação e uma filosofia baseada no exercício da razão humana, que se funde numa síntese definitiva, fé e razão, unidas numa orientação comum rumo a Deus. O que diferencia, então, o pensamento de Tomás de Aquino do materialismo e idealismo platônico? É que o fato de não existir divisão entre o físico e o espiritual, embora, na verdade, eles sejam distintos. Neste pensamento, então, de Tomás, ele contraria a posição de Platão e, consequentemente, contraria o pensamento de Aristóteles, quando ele defende que o empiricismo, ou seja, a experiência e a filosofia, quando razoavelmente, adequadamente, melhor dizendo, exercido,
conduzirão inevitavelmente à crença razoável em Deus. Para Tomás, não haveria como a experiência e a razão não levar a crer em Deus, a alma humana e ao objetivismo moral. Para Aquino, a prova da existência de um Deus e de uma alma eterna é algo óbvio, é algo natural. Bom, estas são as 4 correntes filosóficas sobre a natureza humana. Agora, gostaria de convidar você para pensar nos nossos conceitos teológicos da natureza humana. A natureza do homem, dentro da antropologia bíblica, ela é pensada em 3. Monismo, ou seja, o que é monismo? É a concepção de que o homem é um único elemento. Tá? O seu corpo é a sua própria pessoa, só. Monismo. Um homem é um único elemento. A dicotomia, ela entende que o homem é composta de 2 partes, material e imaterial, corpo e alma. Alma e espírito, na dicotomia, é a mesma coisa. E a tricotomia é a concepção de que o homem é constituído de 3 partes, corpo, alma e espírito. Veremos em nossas aulas que a tricotomia é o pensamento que nós seguimos por declaração de fé das Assembleias de Deus, é o pensamento mais coerente defendido pela nossa teologia sistemática. Mas isso nós veremos em sala de aula. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima videoaula.